Olá, começa agora o Guia Econômico, um programa para deixar você por dentro do que está movimentando a economia, os mercados e o seu bolso. Tudo isso de forma fácil, descomplicada e com muita informação. O mel de Aroeiras, produzido na região dos Inhamuns, no Ceará, conquistou o reconhecimento da indicação geográfica pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, INPI. Para entender esse cenário que se abre com essa certificação, a gente conversa agora com Germano Blum, analista da Unidade de Competitividade do Sebrae do Ceará. O Guia Econômico começa agora. O Ceará ele é responsável por cerca de 17% da produção de mel do país. E esse tipo de mel, que é produzido ali na região dos Inhamuns, o mel de Aroeira, conseguiu esse registro pelo INPI. O que significa isso? O que muda a partir dessa certificação? Assim, quando você faz um trabalho de indicação geográfica, você procura reconhecer a notoriedade de um produto em um determinado território. E o mel ele teve assim todo um processo ao longo dos anos de se considerar como uma coisa que só tem ali naquele ambiente e muito bem produzido e de uma forma orgânica também. E isso trouxe, digamos assim, um diferencial competitivo para esse produto na região. E isso fez com que fosse reconhecido recentemente no Instituto Nacional de Propriedade Industrial essa IG para o nosso estado, que hoje é a sexta IG que o estado tem, e para a gente é de muito assim, significado, porque você engrandece o valor do produto, agrega valor inclusive ao preço desse produto e também traz um diferencial competitivo para a região, inclusive até atraindo também aqueles curiosos, né, para conhecer o produto, o território, como é que é produzido. Então tem toda uma relação também cultural com esse produto no território. E como é um pouco essa história dessa produção lá na região dos Inhamuns, onde é que ele é produzido, há quanto tempo, qual é o diferencial desse mel? Assim, ele tem uma característica de ser no semiárido nordestino, né? A região mais seca, inclusive ele é produzido mais no segundo semestre, justamente no período mais seco do ano no nosso estado. Então ele já tem esse diferencial. É uma florada também diferenciada de um mel mais escuro, né, de um sabor também bem presente, e isso faz com que dê essas características diferenciadas do produto. Tem uma vantagem na região porque eles trabalham de forma muito organizada, até que tem associações em cada município do território. E para poder congregar todas essas associações e representar melhor a indicação geográfica, foi criada uma associação nova, que é a Associação dos Apicultores de Mel de Aroeira dos Inhamuns, que chama-se APIMAI. E aí eles organizaram por grupos, representando os 5 municípios daquele território que contempla, né, a indicação geográfica atual. E como é esse trabalho do Sebrae? O que vocês fizeram? Como vocês organizaram para levar essa história e esse produto até o INPI? Como foi um pouco esse trajeto? Assim, no ano de 2020... o Sebrae no estado do Ceará, seguindo uma lógica do Sebrae Nacional, fez um estudo de potencialidades de indicações geográficas à época. Naquela época a gente selecionou 8 indicações para fazer esse estudo de potencialidade, e aí você identificava se todas elas tinham condição ou não de avançar num processo que a gente chama de estruturação da IG, que é você fazer todas as etapas que o Instituto exige, no caso do INPI, para que você possa depositar toda uma documentação que é exigida e aí eles analisarem a possibilidade de reconhecer aquela indicação. Então, são várias etapas que são trabalhadas. A primeira delas é você identificar qual é a entidade representativa, que a gente chama, pode ser uma associação ou uma cooperativa, que vai representar o grupo perante aquela indicação geográfica. Essa é a primeira etapa que você faz inicialmente. E aí vão seguindo outras etapas ao longo do processo. E aí, nesse processo, o que é aferido e o que é levado em conta, na verdade, para dar esse respaldo, essa certificação? Assim, primeiro a qualidade e a característica do produto que tem naquele território.
Depois você faz o que a gente chama de delimitação da área onde produz aquele produto, né? Você faz, inclusive, de forma latitude e longitude do território. No caso lá dos Inhamuns, envolveu 5 municípios, e todos esses 5 municípios são produtores do mel de aroeira dos Inhamuns e estão cadastrados para poder ter o reconhecimento. Então, esses 5 municípios eles foram contemplados na delimitação da área. Qualquer produtor que produz nessa delimitação, ele tem direito a requerer o uso do selo, independente ou não de ser associado. Mas o que é importante na entidade é porque ela organiza, ela cria um conselho que vai, digamos assim, avaliar quem está produzindo nas características que foram estabelecidas do produto para poder dar direito ao uso do selo da indicação geográfica naquele território. Então tem todo um processo a ser trabalhado e reconhecido. Quais são as vantagens competitivas que essa região adquire a partir desse selo, né? É uma certificação diferenciada que a gente entende assim, é um mecanismo de inovação e tecnologia, mas com forte apelo do mercado, né? O mercado, tanto nacional como internacional, ele tem assim, um reconhecimento diferenciado para quem tem indicação geográfica. Então ele paga mais por isso. Então isso faz com que realmente crie um diferencial de negócio para esses produtores, né, e de poder inclusive acessar outros mercados que não só o mercado local ou regional. Inclusive a região lá hoje já exporta parte do seu mel para a Suécia, para a Suíça. Suíça? Isso. Só que ainda é de forma ainda a granel, que a gente chama. O importante é você fazer com que tenha um mix de produtos, né, e você possa acessar o mercado de uma forma mais organizada. E isso também pode ajudar, vamos dizer assim, a desenvolver novos subprodutos a partir desse mel, a desenvolver novas cadeias produtivas, desenvolver de repente um roteiro turístico ali? Você pode se utilizar do produto para fazer um trabalho de turismo direcionado, criar talvez até uma rota do mel, né, para poder as pessoas conhecerem onde é produzido, quais são as propriedades que tem aquela produção, se essa rota ela pode ser visitada, fazer um processo até de ver como é que é o processamento em si, desde a hora da colheita, a processar na casa do mel e ver como é que isso pode ser. Hoje ainda não tem essas rotas, né? Não, ainda não, mas você pode criar, inclusive fazer o que a gente chama do turismo de experiência. Pessoas que vêm, que querem conhecer como é que é produzido na base, lá no produtor, e até fazer parte do processo. Né? Um momento ali de visita, de guiada no caso, para que as pessoas entendam de como é que é a florada dessa aroeira, como é que ela acontece, qual é o principal período que ela tem, e como é que o produtor coloca suas colmeias no ambiente para poder captar esses enxames. Então isso tudo pode ser feito todo um trabalho, né, de organização, para que as pessoas se interessem mais ainda a conhecer como é que se chegou a ter um reconhecimento tão importante de um produto no território. E como é que foi a recepção na comunidade, entre os produtores no município? Assim, a gente teve todo um processo de discussão com eles, né? Desde o início, onde se despertou que tinha potencial para reconhecer esse produto naquele território. Mas, assim, teve várias etapas de momentos de discussão e de preparação. E agora, mais recente, quando teve o reconhecimento, nós fizemos questão de fazer um seminário lá no município de Itauá, que é um dos municípios que faz parte do território, para fortalecer com os produtores a importância que tem esse reconhecimento. Para eles se apropriarem cada vez mais, rapaz, eu tenho um produto de qualidade que eu produzo na minha terra, e ele pode ser reconhecido internacionalmente. Então isso a gente fez já nesse primeiro momento. Recentemente o Sebrae inaugurou um novo escritório regional lá no município de Itauá. Fizemos uma entrega simbólica, né, do símbolo deles como se fosse um troféu para o presidente da associação, para a prefeitura municipal lá de Itauá, mas os outros municípios também serão contemplados com essa mesma premiação em cada município. E também reconhecendo que esse é um produto que pode criar mais um diferencial de negócio naquela região. E aí tem todo um trabalho a ser desenvolvido também de qualificação, né, dos produtores, né? Porque a partir daí precisa seguir alguns parâmetros, né? Isso. Existe um documento que faz parte do processo que chama-se Caderno de Especificação Técnica.
Esse caderno, ele diz quais são as características do produto, como é que ele tem que ser embalado, como é que ele tem que ser produzido, como é que a colheita, tem todo um passo a passo que o produtor, quando for requerer, ele precisa respeitar o que está naquele caderno. É como se fosse a carta magna, digamos assim, do produto para poder ter direito ao selo da indicação geográfica, né? Então, isso faz com que ele se enxergue, veja como é que precisa produzir para poder ter direito a esse uso. Então, isso faz parte do processo. Então, ele respeitando aquilo ali, ele vai ter direito a usar e aí a ser reconhecido e fazer cada vez mais, assim, se apropriar cada vez mais, né, dessa conquista. Hoje, quais são as outras IGs que o Ceará já tem reconhecido? Assim, no Ceará, a primeira que aconteceu foi a do camarão da Costa Negra. Foi um trabalho feito lá atrás, não teve envolvimento direto do SEBRAE, mas nós apoiamos depois quando eles foram reconhecidos. Em seguida teve as redes de Jaguaruana, um trabalho feito aqui pela equipe do Nutec. E as outras 4 que foram reconhecidas recentemente, essas têm atuação direta do SEBRAE. Né? Nós tivemos a Cachaça e Viçosa do Ceará, que foi a primeira que a gente conseguiu o reconhecimento. Depois nós tivemos... É um polo importante ali, né? Isso, inclusive a gente está fazendo um trabalho agora de organização cada vez mais estruturada dos engenhos e principalmente das cachaçarias de lá, daquela região. Aí você teve também o reconhecimento do algodão ecológico, também dos inhamuns, então a região está com 2 indicações geográficas. Depois teve o artesanato em renda de filé de Jaguaribe e agora a de mel do Aroeira. Além dessas 4 que já foram conhecidas, tem mais 4 que nós depositamos também no INPI, que é o café do maciço de Baturité, esse já está depositado lá. A renda de bilro aqui de Aquiraz. O café de Baturité, ele já tem uma rota, inclusive uma rota mais estruturada, né? Inclusive um trabalho feito pelo SEBRAE na região, que chama-se a Rota Verde do Café. Então tem vários empreendimentos ali que produzem um café, que tem toda uma rota de visita, partindo desde a estação ferroviária, que fica em Baturité, subindo ali a serra, de Maciço Baturité até Guaramiranga, Mulungu, Pacuti. Então envolve vários equipamentos, onde cada ponto desse é um local de visita e de conhecer como é que o café é produzido naquele território. Então é um ambiente também muito agradável, aí já facilita porque já tem a rota. A rota, né? Já é um apelo turístico e o produto agora sendo reconhecido vai ser mais um fortalecimento que a região vai ter com esse produto assim que for reconhecido, né? A gente acredita que logo em breve deve acontecer esse reconhecimento também. Além dessas que eu já citei, ainda tem um artesanato chamado de fibra do Croá, lá em Pindoguaba, no município de Tianguá, e uma artesanato em cerâmica de Alegria, lá no Ipu. Então essas aí também já estão depositadas, estamos só aguardando, né, a análise do INPI para saber se precisa fazer algum ajuste ou não do que foi depositado de informação lá, para que a gente possa ter mais esse reconhecimento. Fora essas ainda tem mais 2 sendo trabalhadas, que é o queijo coalho do Jaguaribe e as facas de Potengi. Então, ao todo, o SEBRAE está trabalhando nessas 10 indicações geográficas no estado. E a gente acredita que isso vai fazer assim, um diferencial para esses produtos em cada território. E tem uma indicação geográfica de indicação de procedência, não é isso? Isso. Aqui no Brasil tem 2 formas de você fazer o reconhecimento. Uma indicação de procedência, que é você reconhecer a qualidade e a característica de um produto em um território, e a outra que chama-se de denominação de origem. A denominação de origem aqui no Ceará tem só uma, que é a do camarão, da Costa Negra. Por quê? Porque quando foi feito esse trabalho... E o que diferencia um e outro? É uma coisa que a natureza, ou uma coisa criada pelo próprio homem, só tem naquele território. No caso do camarão, eles conseguiram provar que o estuário, onde traz as águas, tem uma coisa da fauna e da flora que dá um sabor ao camarão diferenciado. Então eles conseguiram provar com o estudo da universidade que só tem naquele estuário ali da região do Acaraú. E no caso da indicação de procedência? É a notoriedade do produto no território. É como se tivesse aquele produto da boca do povo, no linguajar popular, né? O queijo do Jaguaribe, o café da Serra do Baturité, o mel da Aroeira dos Inhamuns. Então é uma coisa que você sabe que ele tem, que as pessoas sabem e reconhecem por já ter muitos anos um produto naquele território.
Costuma levar quanto tempo esse processo de obtenção dessa patente, né? No nosso caso, que a gente acompanhou assim 10 ao mesmo tempo, né, a gente teve delas que durou em torno de 1 ano e meio a 2 anos para ser reconhecido e delas um pouco até mais. Porque nós começamos propriamente dito no segundo semestre de 2021 e a primeira que a gente reconheceu foi no início do ano de 2023. Né? Então você tem aí já 2024, desculpa, então teve 2, 3 anos. Porque também nós pegamos ainda o período de pandemia. Né? Então isso também dificultou um pouco. Mas tem casos que em 1 ano você consegue o reconhecimento, então depende muito de cada caso, do nível de organização dos produtores, da entidade que os representa, das respostas rápidas ao trabalho que vai sendo demandado desses grupos, então depende muito das relações que são construídas. O que a experiência no Brasil dessas IGs mostra, por exemplo, de retorno para os produtores a partir da obtenção deste selo, dessa certificação? O primeiro é o reconhecimento de que ele tem um produto de qualidade. Então isso aí é uma coisa que já fica latente e a sociedade, os consumidores reconhecem isso. O segundo é que você alia produto à cultura e o saber fazer do local. Isso agrega um bom valor. E a aliança com o turismo. Isso tem mostrado que todas as indicações geográficas ela tem uma relação direta com o turismo. Então você movimenta um pouco mais aqueles territórios por conta de um reconhecimento de um produto desse. E quando a gente olha assim, o Brasil, né, a gente já tem muitas IGs? No Brasil hoje está em torno de 135, se não me falha a memória, é o último número. Mas a cada semana está saindo uma nova. Então esse número vem crescendo rapidamente. Para você ter uma ideia, no ano de 2023, nós tínhamos em torno de uns 65. De lá para cá já dobrou esse número, né? Isso se deve a quê? Isso deve, assim... Esse crescimento dessa... Primeiro, assim, um nível de envolvimento maior, né, dos produtores nos seus territórios. O SEBRAE abraçou essa bandeira em nível nacional, então todos os estados da federação têm algum processo sendo trabalhado recentemente, e também o próprio INPI tem se aproximado muito das entidades que apoiam as indicações geográficas. O SEBRAE Nacional tem uma parceria direta com o INPI para procurar entender cada vez mais o que é que precisa ser feito para que os reconhecimentos aconteçam e a gente realmente tenha um trabalho de parceria que traga o principal resultado, que é para quem produz, né, produtos de qualidade em territórios específicos. Isso também ajuda e em que medida a manter a cultura e a tradição naqueles espaços, por exemplo, de passar para as outras gerações a importância daquele fazer? Sim, isso a gente percebe porque quando você tem um reconhecimento, né, as pessoas se empoderam daquele reconhecimento. E como as indicações geográficas no Brasil, a boa maioria ela é do agro, são produtos do agro. Né? Eu acredito, não sei bem o percentual, mas talvez entre 70% e 80% das IGs que hoje já existem no nosso país, a maioria é do agro. Quer seja o produto in natura ou processado, no caso de frutas, no caso de mel, cachaça, café, né, queijos. Então você tem muitos produtos que é do agro. E isso faz com que o produtor se sinta gratificado em ter seu trabalho reconhecido. Então muitas vezes ele evita o êxodo rural, né, porque ele se apropria cada vez mais do seu empreendimento. E a permanência no campo é um desafio, né? Um grande desafio. Dessas novas gerações. Mas hoje você percebe também, assim, como a tecnologia ela está chegando cada vez mais rápido, né, nas propriedades, os produtores começaram a perceber que seus filhos estão trazendo algo de novo, às vezes sai do seu ambiente, vai embora e depois retorna com um olhar diferente, inovador, se utilizando das novas tecnologias e fazendo com que, né, o campo se transforme, digamos assim, numa forma melhor de trabalho e de um resultado mais positivo. E quando a gente observa os outros tipos de patentes, como é que está esse
como é que o Brasil caminha, e o Ceará, né, caminha nesse sentido, né, de não só de inovar, mas de registrar os seus feitos, né, vamos dizer assim. Eu acredito que ainda é um desafio, né? A questão de marcas e patentes, ela realmente é bem mais antiga no processo, né? Isso a gente faz com que os inventos, eles precisam ser analisados e reconhecidos e também ser registrados. A parte de marcas, eu acho que é um pouco mais evoluída, até porque os negócios precisam registrar as suas marcas para também ter o seu produto, né, sendo visto com marca reconhecida. Então, assim, tem um caminho ainda a percorrer. Mas a gente precisa avançar, principalmente nas patentes, até para o Brasil ter mais reconhecimento daquele que produz, né, de quem realmente tem novas ideias e traz algo novo para a sociedade. Quando a gente olha nessa questão dos IGs e das patentes de um modo geral, né, como é que o Brasil acaba se posicionando em relação a isso? A gente está muito atrasado, está na média? Como é que a gente está posicionado nesse campo? Eu percebo que o Brasil ele está se posicionando bem, até porque você tem muitos institutos de pesquisa, né, tecnológica, que tem muita coisa. O mundo hoje também das startups é uma coisa que está aí presente, né? Cada estado hoje tem os seus comitês, né, de discussão da inovação. Aqui mesmo no estado a gente tem um trabalho nessa linha, né, que inclusive existe até um processo do Sebrae, que é você ter um encontro local de inovação, né, onde você cria um ambiente favorável, onde envolve vários atores aí nesses comitês, nesses colegiados, para que a inovação ela seja cada vez mais percebida e atenda às reais necessidades da sociedade. E como que vocês têm feito esse trabalho de conscientização, de qualificação, o Sebrae em si, né? Vocês chegam nos municípios ou recebe, procura? Como é que o produtor, de repente, pode levar uma ideia para o Sebrae para estruturar, né? Para investir nesse IG ou em outras patentes? Assim, o Sebrae ele trabalha por território, né? E essa divisão nossa territorial ela também tem os nossos escritórios regionais. Cada ambiente do estado ele tem um escritório regional que contempla um determinado território. Hoje nós temos espalhados no estado 12 escritórios regionais. Nós contemplamos todos os 184 municípios do estado. Então as demandas daquele território ele se desloca para um escritório nosso da base para poder levar suas demandas e poder ser atendida em qualquer área, ou na indicação geográfica, ou na iniciação de startup, ou mesmo em negócios tradicionais, mas que querem buscar inovação, né? O Sebrae hoje tem um programa chamado Agente Local de Inovação, que você atende em um dos que a gente chama o ALI Produtividade. São agentes que vão para dentro das empresas levar uma cultura de inovação para que as empresas se modifiquem, ganhem produtividade, ganhem melhoria de faturamento. E esse programa chama-se Área de Produtividade, é para comércio, indústria e serviço. Só que a gente também tem o ALI do meio rural, que a gente chama de ALI rural, que é o agente local de inovação para o meio rural. Ele vai para a propriedade do produtor, criar toda uma jornada de inovação na propriedade para que ele se aproprie também dessas novas formas de trabalhar a inovação no seu negócio. Então é todo um contexto que os escritórios regionais recebem as demandas ou também a gente provoca. É isso que eu ia perguntar. A gente faz provocações nos territórios. Vocês que vão captando essas empresas ou tem já uma demanda espontânea? No caso desses agentes, a gente sempre faz uma provocação, as empresas se inscrevem e esse agente vai passar a atendê-los depois de serem cadastrados e atenderem o perfil desejado. E qual é, por exemplo, hoje os setores que mais estão buscando, quais são os segmentos, as áreas que mais estão buscando essa inovação, pela experiência assim, de vocês? Se a gente for para o lado do agro, a gente aqui no Ceará, a gente tem 6 cadeias que elas são mais demandantes, digamos assim. Quais são? É a bovinocultura de leite, a própria apicultura, a fruticultura junto com a horticultura, a ovinocaprinocultura e a cassinicultura. Até que a cassinicultura, hoje o estado do Ceará é o maior produtor do Brasil
de camarão. De camarão, né? E a gente está no olhar também um pouco diferenciado para esse segmento, principalmente porque ele tem algumas demandas específicas. Uma delas é a licença ambiental. Aí o Sebrae prepara esses empreendimentos para que eles possam buscar a licença ambiental, no caso aqui da SEMAS. Uhum. Então são esses os segmentos assim, nessa área do agro que a gente estabelece. O comércio ele é muito diversificado, né? Muito diversificado, mas muitas vezes é na área de alimentação, muitas vezes na área de roupas, também é um outro segmento muito forte, né? Que atuam porque são mais representativos em termos de quantitativo de empresas no nosso estado. O agro também predomina as IGs? Aqui no nosso caso, né, a gente está, digamos assim, meio a meio nas que nós estamos trabalhando, né? Porque a gente trabalhou cachaça, café, queijo, mel, né? E as outras são do artesanato. Então, tem mais ou menos aí tá mais ou menos dividido, né? Mas já existem outras demandas que nós estamos começando a analisar para verificar a possibilidade também de crescer essas IGs aqui no nosso estado. Entendi. E aí, tem sido difícil, vamos dizer assim, a questão, por exemplo, de recuperar a história, de mapear, de reunir esses dados? Assim, uma das coisas que a gente precisa olhar muito é o que ele chama de um dossiê histórico-cultural. Esse dá muito trabalho. No nosso caso aqui, como a gente contratou uma empresa que tem expertise na área, então ele contrata profissionais de acordo com a necessidade. Vou dar o exemplo. Se você vai desenvolver o signo, ele contrata um designer para discutir com os produtores qual é o signo que para eles os representa. Então esse designer vai discutir com os produtores para poder ver o que é que representa. No caso do dossiê histórico-cultural, que é o que realmente pesa muito, é um historiador que é contratado. Aí ele vai em todas as fontes possíveis, vai nas universidades, vai na mídia escrita, na mídia falada, na mídia, né, televisiva, então de uma forma geral, para poder captar o que é que tem de registro desse produto naquele território ao longo da sua trajetória. Então ele vai buscar muita coisa de muito tempo. Ou coisas novas também que são feitas e trabalhadas. No caso do mel de Aroeira dos Inhamuns, nós tivemos muito trabalho, porque a cada vez que a gente respondia uma indagação do INPI, nos era um questionado a outro, e muito em cima da cultura e do produto do território, da nomenclatura utilizada. Então a gente fez muito material, tanto novo como também buscamos muito material da história daquele produto naquele território. E os produtores em si, esse conhecimento, ele já era mais padronizado? Havia, por exemplo, vamos dizer assim, eles já tinham uma noção, quando vocês chegaram até lá, foi vocês que chegaram, né, no caso do mel de Aroeiras, isso, né? Quando vocês chegaram lá, eles já tinham uma noção do que poderia ser feito ali? Houve algum tipo de resistência ou por desconhecimento? Enfim, como foi esse trabalho, esse contato, né? Assim, no caso dessas IGs, o que é que a gente fez? Como nós temos os nossos escritórios regionais, a gente faz primeiro uma consulta aos regionais se aqueles produtos que nós estamos sugerindo têm a ver com a realidade do território. Aí a primeira coisa, o regional, rapaz, aqui o meu território tem tudo a ver com esse produto que está sendo sugerido e que está sendo identificado naquele ambiente. A apicultura, ela é relativamente uma atividade mais nova, digamos assim, do meio rural. Se você comparar com o leite, se você comparar com o ovino caprino, com a própria fruticultura, são assim, segmentos mais antigos de produção no estado. Mas, quando nós chegamos com essa ideia da educação geográfica, os apicultores já estavam lá, já produziam. O que é que muitas vezes a gente ajuda o apicultor? É ele saber fazer bem o seu manejo de produção. Aí sim, a gente leva consultorias para dentro dos ambientes, no caso dos apiários, para que ele faça da melhor forma possível o manejo do seu apiário, para que ele possa tirar uma melhor produtividade, um produto de mais qualidade, tenha os equipamentos adequados. Transformando, isso já vai mudando e vai dando uma qualidade melhor de produção, e o apicultor se sente mais seguro do que ele está fazendo, para não ir no empirismo, né?
Então ele se sente mais seguro porque está sendo orientado com as técnicas que hoje existem e que ajudam muito ao produtor produzir com mais qualidade. E esses efeitos vocês ficam monitorando depois ao longo do tempo? Como é que vocês, esse acompanhamento feito pelo Sebrae com essas regiões produtoras? O que é que normalmente a gente faz? A gente constrói projetos que a gente chama de projetos estruturados, onde a gente define o público que vai ser atendido, você dá um prazo de execução de várias ações para que ele traga os melhores resultados. A gente define indicadores a serem medidos. Normalmente a gente mede o faturamento desses empreendimentos no início e no final, ao longo de um determinado período, quanto é que ele evoluiu, e também a produtividade. São dois indicadores principais que nós utilizamos. No agro, a gente também gosta de olhar muito para o custo de produção. Por quê? Porque normalmente o produtor ele não faz a conta. Então a gente faz com que ele entenda o que é que ele está tendo de custo ali do seu negócio para saber se está ganhando ou não dinheiro na atividade. Então a gente procura também pegar esse outro indicador para nos ajudar a perceber como é que ele está naquele momento. Com a atuação do Sebrae e outros parceiros que a gente aproxima também, a gente pode dar um melhor resultado para a atividade dele. Nesse caso, por exemplo, que você falou que do mel de Aroeiras, que já tinha gente, inclusive, exportando, né, para Suíça? Suíça. Tá. Como é que é feita essa prospecção de mercado e qual o peso que esses selos acabam tendo nesse nicho em específico, né? Nesse nicho específico, foi uma articulação da própria associação local, que tem, inclusive, um brasileiro que mora na Suíça e que faz todo esse processo de intermediação. Inclusive, nesse encontro que nós fizemos agora lá em Tauá, a gente convidou a esse comprador que estava lá na Suíça, ele fez uma exposição das novas exigências do mercado europeu para que o produtor pudesse perceber em que estágio ele se encontra. Entendi. E até pensei, rapaz, como o nosso produto está bom, né? Que já está atingindo esse mercado aqui, apenas algumas mudanças a gente precisa se reestruturar para poder atender de uma forma mais segura. Então foi muito positivo. Teve uma visão do mercado, uma aproximação que é direta já, e a gente apenas faz, assim, digamos, essa relação de aproximação entre comprador e o Sebrae vendedor. também atua, né, nessa área da qualificação de preparação para o mercado externo, da preparação do o que a gente faz muito é preparar o produto para que ele possa atingir o mercado, quer seja o mercado nacional ou o mercado internacional. O que nós nos utilizamos muito é rodadas de negócio, que a gente chama, né? Onde você identifica os compradores e prepara aqui os vendedores, no caso, os nossos pequenos negócios. E a gente cria um ambiente favorável. Pode ser uma rodada presencial, ali no tete-a-tete, digamos assim, né? Ou mesmo até virtual. Porque você pode fazer rodadas virtuais, onde há todo um mecanismo aí de apresentação dos produtos, as condições e se gera ou não negócio naquele momento. Quais são hoje, na tua avaliação, os principais desafios para inovar, para desenvolver novos produtos, para conseguir essas IGs, pensar em patentes? O que hoje são os principais desafios? Para mim, o primeiro desafio é a organização do produtor. Esse é o grande desafio, é aquele espírito associativo, de ele perceber que junto com o outro, ele pode fazer mais e pode fazer melhor. Então esse para mim é o grande desafio que tem no campo. Hoje um outro desafio também que é percebido, principalmente no agro, é a sucessão familiar. Porque como hoje você já tem muitos produtores com a faixa etária um pouco mais avançada, muitas vezes eles não conseguem ainda convencer os mais novos a seguir, né, numa linha. Só que numa linha diferente, que é o que eu citei um pouco mais cedo, de você ter pessoas que foram e retornaram para os seus lares com novas ideias, agregando novas coisas ao negócio, e ele percebendo que não era uma coisa de sofrimento, e sim de uma forma prazerosa de trabalhar agora com as novas tecnologias. Então, para mim, esses dois desafios são os principais aí na atividade. E a perspectiva que a gente tem, tanto para esse ano quanto para o próximo, em relação a esses IGs? Assim, nós temos um desafio agora grande, porque uma coisa é você conquistar.
A outra é você fazer o uso e o bom uso, né, dessa conquista nos produtos. Então nós estamos nessa fase agora de preparar essas associações e esses produtores a fazer o bom uso da conquista, para que possa ir de uma forma bonita, organizada nos produtos, que possa realmente participar de feiras, de eventos, de uma forma, né, que se apresente bem e que isso mostre o quanto foi positivo ter feito essa conquista. Quais são hoje, por exemplo, um exemplo de boa prática dessa conquista de IG, de consolidação, né, desse produto hoje aqui no Brasil? A gente tem algum caso específico? Acho que, assim, dos que a gente tem participado, o queijo da canastra, lá de Minas, ele é um produto muito bem reconhecido no mercado nacional e internacional. Ficou famoso, né? E o outro é o Vale dos Vinhedos, que é das primeiras IGs do Brasil, que é na região do Rio Grande do Sul, né, no Vale dos Vinhedos, onde já existe, inclusive eles não usam só a IG, eles usam já a marca coletiva também, que é uma outra conquista, de algumas unidades ali, empreendimentos daquele território que criam um diferencial nos produtos que eles utilizam esses selos. Seria um passo seguinte? É uma certificação ou é só uma estratégia? É uma estratégia de mercado. A estratégia de mercado que, no caso lá do Vale dos Vinhedos, eles, se eu não me engano, são 8 vinícolas que se uniram para criar uma marca coletiva e que ele não perde a sua identidade, mas ele agrega valor por ter mais uma, digamos assim, uma certificação. E aí, o que tu achas que foi realmente um diferencial para que esses casos se tornassem assim tão exemplares? Primeiro, assim, a questão da organização, a valorização da cultura e do saber fazer do local, isso aí foi muito característico em todas elas, pelo menos eu tenho percebido até hoje. E, assim, de perceber que eu posso ter um produto com valor diferenciado. Então, isso faz com que realmente você consiga agregar e envolver ali aquelas pessoas num momento de cada vez mais, nós estamos no nosso território, nós temos um produto reconhecido e a gente é valorizado por isso. Quando a gente fala de agregar valor ao produto, ele costuma ser mais ou menos assim, qual tem sido a experiência, né, desse upgrade, vamos dizer assim, o que é que muda, né, o que a prática tem mostrado, assim? A valorização em termos de valorização de produto, né, segundo a gente tem conhecimento, é que ele agrega entre 20% e 30% do valor do produto em relação ao tradicional. Então isso já cria um diferencial. Como ele está muitas vezes de uma forma mais organizada também, ele faz com que ele possa ter mecanismos de compras conjuntas que reduz também os custos de produção. Então ele tem a ganha na venda com valor agregado e o ganho também como se fosse para dentro do negócio, né, numa redução de custo. Então você tem nas duas pontas aí ganhos efetivos. E vocês, aqui no caso do Ceará, vocês têm algum tipo de diálogo com as secretarias, outras entidades governamentais ou extragovernamentais, para desenvolver essas outras cadeias, por exemplo, do turismo, para desenvolver essas rotas? A gente tem, assim, sempre as relações com as entidades representativas, no caso das federações. No caso do agro, a gente tem uma relação muito próxima de parceria estratégica com a federação com a FAEC. No caso das indústrias, a gente tem uma relação muito próxima e uma parceria muito estratégica com a FIEC. E também com a própria FEComércio, que cuida da atividade comercial, né? Então, essas 3 federações, inclusive, fazem parte do nosso conselho, são parceiras estratégicas da nossa atuação com esses públicos. Em nível de governo, a gente também se aproxima muito, porque o governo tem, na parte do turismo, muita indução, né, para levar o nosso estado a ser reconhecido lá fora. Então, a gente tem parcerias estratégicas nas nossas rotas turísticas, todas nós temos parceria. São várias rotas que o Sebrae já desenvolveu e criou, e inclusive também se envolve, né? As turísticas. Né? Quais são hoje as principais? Nós temos as rotas das falésias, que pega aqui o litoral leste. Nós temos a Costa dos Ventos, que pega o litoral oeste. Nós temos a Rota do Cariri.
Nós temos o Mirante da Ibiapaba, que pega aquela região da Ibiapaba. Você tem a Rota do Café. Então são todas essas rotas. A Rota das Emoções, que envolve 3 estados da Federação, Ceará, Piauí e Maranhão, que já é muito antiga, já vem sendo trabalhada. Inclusive, cada um com seu ícone, né? Você tem Jericoacoara, você tem Lençóis, você tem o Delta do Parnaíba, cada um com seu ícone, e pegando todo aquele entorno desses 3 estados. Então, realmente, tem toda uma provocação aí feita com essas rotas. E a gente acredita que isso traz um diferencial para os empreendimentos e principalmente para o turista que vem conhecer, né, todo o ambiente já preparado e para o receber bem. E traz também um ganho para a própria comunidade, né, local, uma questão de pertencimento, de saber mais, né, da sua cultura, do seu fazer. Você quando tem rotas, você elege os empreendimentos naquelas rotas que vão ser preparados, né? Não é só um negócio, né? Isso, são vários negócios que estão naquela rota, que sempre tem algum atrativo que como se fosse o símbolo maior daquele ambiente lá, que é atrativo, e você inclusive envolve todos os outros atores para que possa provocar e vender aqueles espaços de uma forma mais inteligente. Então as rotas dão esse diferencial, digamos assim, para os empreendimentos e principalmente para quem quer vir conhecer, né, esses ambientes. Muito obrigada. O Guia Econômico de hoje fica por aqui. A gente conversou com Germano Blum, analista da Unidade de Competitividade do Sebrae Ceará. Até a próxima semana.